Olá, eu sou o Marco Picchini, fundador da Picchini Comunicação Estratégica, e esse é o segundo episódio da série Diário de um Gestor de Comunicação, no qual eu comento um pouco da minha carreira de quase 50 anos de comunicação e também me proponho aqui a dar algumas dicas para os gestores de comunicação que hoje enfrentam os desafios aí do mercado de trabalho e os desafios profissionais que nós encontramos nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Esse segundo episódio, ele vai tratar um pouquinho sobre a dúvida entre ser operacional ou estratégico. O que significa isso? Eu vou contar para vocês. Quando eu me tornei gestor de comunicação da Fiat do Brasil, gerente de comunicação da Fiat do Brasil, eu percebi uma mudança muito grande. É o seguinte, a Fiat do Brasil era a holding das empresas do grupo no Brasil. O grupo Fiat naquela época era bastante amplo, tinha automóvel, caminhão, trator, máquinas de construção, seguradora, diversas atividades. Eram 12, 13, 15 empresas que atuavam sobre a égide do grupo Fiat. E eu fui convidado então para ser gerente de comunicação do grupo Fiat. E no primeiro dia de trabalho, a primeira entrevista que eu tive com o então presidente da Fiat do Brasil, o senhor Roberto Vedovato, eu fiquei muito surpreso com a primeira pergunta que ele me fez, que foi: você sabe qual é a estratégia da empresa? Eu nunca tinha pensado de uma forma tão específica sobre saber, conhecer a estratégia de uma corporação. E então me foi explicado que a estratégia do Grupo Fiat naquela época era fazer uma reorganização administrativa muito ampla de toda a operação no mundo todo, que era concentrar numa unidade toda a parte que não era core business das empresas. Então toda a parte administrativa, fiscal, tributária, tesouraria, folha de pagamento, uma série de atividades que todas as empresas faziam uma a uma separadamente, seriam centralizadas e padronizadas e parametrizadas dentro do grupo, e essa empresa passaria a prestar esses serviços para as empresas industriais do grupo, de maneira que elas pudessem se concentrar no core business, que era produzir carros, produzir tratores, produzir caminhões. E essa centralização era não só uma mudança administrativa, como também uma mudança física, porque envolvia cerca de 800 pessoas no Brasil inteiro, pessoas de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Brasília, de vários lugares, que foram todos concentrados num único local aqui em Belo Horizonte, onde foi construído um prédio específico para fazer esse trabalho. Nesse prédio, inclusive, havia o funcionamento de uma joint venture entre o Grupo Fiat e a IBM para fazer um banco de dados centralizado para fazer a gestão de toda a informática do Grupo Fiat. Então era um movimento de mudança corporativa muito grande. E a minha tarefa era comunicar essa mudança dentro do grupo e comunicar essa mudança para fora do grupo, para a sociedade, para os stakeholders da empresa. O que isso significava? O que isso trazia de benefício para as empresas? O que isso trazia de benefício para a sociedade? Ao mesmo tempo, eu não podia tirar o protagonismo das empresas do Grupo Fiat, nem deixar de lado a força do grupo. Então foi um trabalho que envolveu muitas atividades interessantes. Uma das tarefas que me foi dada foi de cuidar da gestão das pessoas que foram transferidas para Belo Horizonte para trabalhar nesse prédio único onde foram concentradas todas as operações. Então, um trabalho de comunicação interna, levando em conta diversas características desse conjunto heterogêneo de regionalidades brasileiras. Um desafio brutal. Ao mesmo tempo, eu precisava demonstrar ao grupo, dentro do grupo, o tamanho do grupo. Então nós criamos um diretório telefônico e de e-mails de todas as pessoas que trabalhavam no grupo. Isso não existia na época.
A gente não sabia qual é o e-mail do cara, do fulano que trabalha na empresa tal. A gente não sabia, tinha que ligar para perguntar. Então nós criamos um diretório com todos os nomes, e-mails, telefones e cargos das milhares de pessoas que trabalhavam no Grupo Fiat. Nós criamos um trabalho de comunicação externa, no qual nós revivemos a revista Mundo Fiat, contando histórias de cada uma das empresas e mostrando a força do grupo. Nós fizemos um levantamento histórico de 10 anos de atividade da Fiat no Brasil, mostrando que nesses 10 anos o grupo tinha crescido como nenhum outro grupo industrial no Brasil. Nós criamos um projeto chamado Grupo Fiat Experience, no qual nós convidávamos jornalistas de diversos estados brasileiros para visitarem as empresas em Minas Gerais. Então a gente visitava a Fiat Automóveis, a New Holland, a Iveco, o prédio da Fiat do Brasil, a Fundação Torino, que era a escola italiana mantida pela Fiat, e dessa forma a gente dava uma visão completa de qual era o tamanho e a complexidade de operação do Grupo Fiat. Agora, todo esse trabalho que foi feito, ele foi possível porque havia uma clareza do que é que eu devia fazer. Eu sabia qual era a estratégia, que era fazer essa centralização, uma racionalização do trabalho, a parametrização do trabalho, a melhoria do trabalho e liberar as empresas para fazer o seu core business. E isso me deu opções de trabalho muito fáceis de serem escolhidas, porque eu sabia o que devia ser feito e o que eu não precisava fazer necessariamente. Então, o importante quando a pessoa muda é que ela tem que pensar o estratégico e tem que pensar o operacional. Não basta desenhar a estratégia, você precisa colocá-la em andamento. Então, como que a gente faz isso? Conhecendo a estratégia, através de entendimento do que é que a empresa precisa fazer, onde ela quer chegar, e construir um plano sobre o qual você coloca tudo isso em prática. Então, esse desafio de ser estratégico ou operacional, ele é um desafio constante na vida de um gestor de comunicação. É o dia a dia das decisões estratégicas e da operacionalização dessas decisões no dia a dia. É um trabalho de uma importância muito grande dentro da empresa. Ele é um desafio sensacional de ser abraçado, porque nos coloca em situações de confronto de meta, qualidade, criatividade, todas as oportunidades e responsabilidades que um gestor de comunicação tem nas mãos. O desafio de ser estratégico ou operacional não é uma escolha, ela é uma realidade do dia a dia. Você precisa saber a estratégia para poder desenhar um plano operacional de atividade. Isso é super importante. Nós estamos falando muito aqui sobre estratégico e operacional. Vamos parar um minutinho para entender isso de uma maneira completa. O que é a estratégia da empresa? A estratégia da empresa é a direção que ela pretende seguir. A direção e aonde ela quer chegar. Então, ela vai determinar qual que é a posição que ela quer ocupar num futuro próximo, em 1 ano, em 2 anos. Isso é que a estratégia determina. É o conjunto global de atividades que vão fazer essa empresa chegar nesse objetivo que ela quer entregar nesse período de tempo. Já o operacional são todas as atividades que têm que ser feitas para que a empresa consiga cumprir aquele caminho estratégico que ela desenhou. Então, o gestor de comunicação, quando ele entende isso, acontece uma coisa muito interessante na vida dele. Dentro da corporação, ele consegue se articular melhor nas conversas, porque ele sabe do que ele vai estar falando. É uma linguagem que pareia ele com outras pessoas do mesmo nível de hierárquico e talvez até com níveis hierárquicos superiores, porque ele vai poder articular ideias, pensamentos que vão estar na cabeça das pessoas que dirigem a empresa, porque normalmente a estratégia está na cabeça dessas pessoas. Então trata-se de uma
de um posicionamento do gestor de comunicação dentro da empresa. Isso parece uma coisa pequena, mas é super importante, porque dessa forma o gestor começa a ter conversas que realmente agregam valor ao trabalho dele, à figura dele como profissional e à maneira como ele se articula dentro da organização. Então isso é muito importante de ser entendido como um fator de movimento do gestor de comunicação dentro da corporação. Então, quando ele começa a ter a noção da estratégia da empresa, ele começa a tomar algumas decisões importantes para ele. Ele consegue avaliar melhor os riscos das atividades que ele vai fazer. Se isso der errado, isso é bom ou é ruim para a estratégia da empresa? Porque nem tudo que a gente faz dá 100% certo. Então, a avaliação de risco faz parte de uma das decisões estratégicas que esse gestor tem que tomar. Então, temos que pensar em o que fazer, como fazer, qual é o risco envolvido, qual é a entrega que tem que ser feita e avaliar se essa entrega agrega valor à organização. Ao mesmo tempo, o gestor de comunicação, que tem que gerenciar uma equipe, ele consegue comunicar melhor com a equipe o que é que tem que ser feito. Ele consegue explicar melhor o que é que tem que ser feito, por que que aquilo tem que ser feito dessa forma e não daquela. As informações chegam com maior substância para a equipe entende melhor, responde melhor ao desafio de entregar aquilo que ele tem que entregar. Então, na hora de operacionalizar a estratégia, na hora de se desenhar um plano de comunicação de um produto novo, se vai ter assessoria de imprensa, se vai ter posts de redes sociais, se vai ter uma live, se vai ter um webinar, se não sei qual é o plano que vai ser desenhado para aquela comunicação, o gestor consegue posicionar esse plano de maneira que ele melhor atenda a estratégia e isso normalmente também é melhor entendido pela gestão da empresa. Então, essa capacidade de posicionar-se estrategicamente dentro da corporação ajuda muito. E ele também cresce mais rápido, porque, como eu disse, a articulação interna dá a ele mais conhecimento, mais conexão, mais acesso a informações privilegiadas dentro da empresa, porque algumas informações se mantêm num nível estratégico, então participando da estratégia ele vai saber o que é que vai acontecer. Agora, ele tem que fazer as duas coisas, tem que pensar estrategicamente e agir operacionalmente. É fácil fazer isso? Não. É um trabalho de aprendizado, é o dia a dia, é o que nos ensina, é tempo, esforço, dedicação, capacidade de entendimento desse diferencial das duas coisas. Essa é um grande desafio do dia a dia de um gestor de comunicação. Se você gostou desse vídeo, você pode ler um artigo no nosso blog, piquine.com.br, onde você tem um conteúdo complementar a isso que conversamos aqui agora com você. Ou se você quiser, se você é um gestor de comunicação, quiser tirar sua dúvida, quiser discutir mais profundamente isso que nós conversamos aqui agora, fala comigo. Você pode agendar uma conversa através do QR Code que vai aparecer aqui na tela agora, ou se você quiser, acessando o link aqui embaixo. Marca lá, agenda comigo uma conversa, a gente vai trocar uma ideia e vai ser um grande prazer falar com você. Até o próximo vídeo.